Bora fazer uma questão aqui juntos do Enem 2020 prova digital? Vamos lá, nós temos aqui uma entrevista de Ataliba de Castilho para a pesquisa FAPESP. Vamos lá. O gramático tem uma percepção muito estrita da língua. Ele se vê como alguém que tem de defender a língua da mudança. O problema é que eles, ao se esforçarem para que as pessoas obedeçam às normas da língua, não viram que estavam dando um cala-boca no cidadão brasileiro. Como se dissessem, tem de falar e escrever de acordo com as regras, não fale errado. E as pessoas, com medo de não conseguir, falam e escrevem pouco. O dono da língua é o falante, não é o gramático. Aprendemos com o falante a língua, como ele fala, e procuramos saber por que está falando de um jeito ou de outro. Dizer que está falando errado não é uma atitude científica, de descoberta. A linguística substituiu o cala-boca ao prazer da descoberta científica. Foi só com a linguística que se ampliou o olhar e se passou a considerar que qualquer assunto é digno de estudo. Com base na tese defendida na conclusão do texto, infere-se a intenção do autor de... Qual que é a intenção do autor? Vamos lá. Atribuir à gramática os desvios do português brasileiro. Então, cuidado com isso, gente. Eu tô falando assim, a galera tá cometendo desvio gramatical por culpa da gramática. É a gramática que tá errada. Gente, ninguém tá falando que a gramática que é culpada ou não. Tá falando aqui dos gramáticos. Ele fala assim, o gramático, muitas vezes, fica falando que a galera fala errado e a galera tá o quê? Calando a boca, tá parando de falar, tá escrevendo pouco, tá falando pouco. Não é esse tipo de visão que a gente tem que ter. Mas ele não tá falando que a culpa é da gramática, a gramática tá errada. Então, muito cuidado com isso. Não tem qualquer intenção aqui de dizer que os desvios de português ocorrem porque a gramática é ruim, porque a gramática tá errada, porque a gramática é culpada. Nós não temos isso. Letra B. Defender uma atitude política diante das regras da língua. Uma atitude política. Bom, tome muito cuidado com isso. Não temos aqui uma politização diante das regras da língua. Regras aqui são as regras gramaticais, né? O texto defende aqui que alguns desvios gramaticais são objetos de pesquisa para a gente estudar mais o meio social, para a gente estudar mais os falantes, para a gente saber por que tem essa variação linguística. Mas isso aqui não é uma atitude política diante das regras da língua, das regras gramaticais. É uma atitude, a gente pode pensar uma atitude política diante das variações linguísticas, não das regras em si. Afinal, na fala em si não tem muita regra, né? Acaba que os falantes, o que importa é o que é falado. Então, o texto vai até meio contra essa questão de regra. Tudo bem, existem as regras da gramática, mas existem o jeito que a galera fala, né? E é isso que a gente tem que prestar atenção, é isso que a gente tem que voltar nos nossos estudos. Então, toma cuidado, ele não está defendendo uma atitude política diante das regras. Muito cuidado. Vamos lá. Letra C. Contrapor o trabalho do linguista às prescrições gramaticais. Exatamente. Os gramáticos, aquela galera que defende a gramática normativa, padrão da língua portuguesa, tem uma ação. Eles criticam muito quem erra, quem comete erros gramaticais. Já este linguista aqui, né, a entrevista do Ataliba de Castilho, ele está falando o seguinte, gente, nós não podemos agir assim. Não é o correto cientificamente. Nós temos que ser, como linguistas aqui, nós temos que ter aqui uma outra visão. E ele apresenta a visão dele, que é uma visão contrária aos gramáticos aqui. Então, o objetivo do texto é mostrar que o trabalho de linguística não deveria se atentar às prescrições gramaticais, às regras gramaticais, à gramática normativa, mas sim se atentar para as variações da língua, o jeito que o falante fala. Letra D, contribuir para reverter a escassez de produção textual no país. Ele não está falando assim, gente, vamos estudar variação linguística porque no Brasil se escreve pouco, porque no Brasil tem pouca produção textual. Não, gente, o objetivo não é haver mais produção textual, não. Letra E, isentar o falante da responsabilidade de seguir as normas linguísticas. Quando ele fala aqui que as pessoas, elas têm que ser ouvidas, que as pessoas não podem ser coibidas, silenciadas, calar a boca das pessoas, não podem ter suas bocas caladas. Quando ele defende isso, ele não está falando que você, falante, pode abrir mão
das normas linguísticas. Ah, não precisa seguir, não, as normas linguísticas. Não, gente, as normas linguísticas, elas existem, ok? Só que a questão é que, em determinados contextos, se você desobedecer às regras, você não pode ser silenciado. Pelo contrário, eu como linguista, como cientista, eu preciso estudar o porquê que isso está acontecendo, hein? Qual é a origem dessa variação, sabe? Ela tem a ver com esse grupo social, ela tem a ver com o contexto, e aí vai, é um objeto de estudo, entendeu? Então ninguém está querendo isentar ninguém daqui da responsabilidade de seguir normas linguísticas. Todo mundo tem que seguir normas linguísticas a depender do contexto comunicativo, do propósito comunicativo. Então toma cuidado com isso, tá bom? Com essa interpretação indevida. E aí, questão fácil, média, difícil? Aqui na autoria a gente classifica ela como média. Beijos!